O que as empresas estão esperando de um desenvolvedor júnior? Quais as habilidades, quais as tecnologias as empresas estão procurando em um cara que é desenvolvedor júnior? Nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre esse assunto, de quais habilidades que você precisa ter como desenvolvedor júnior para agradar os olhos das empresas, para as empresas começarem a te enxergar. Beleza? Eu sou o Thales Veloso e nesse canal a gente fala de programação e tecnologia. Pessoal, já peço desculpa de antemão do cenário improvisado. Eu estou de férias, eu estou curtindo um pouco as minhas férias aqui, estou viajando. E para não deixar o canal parado, para não deixar o canal sem conteúdo, eu resolvi gravar esse vídeo. Então já deixa o like nesse vídeo para você não esquecer. E se você chegou nesse canal por esse vídeo, a gente fala de programação e tecnologia, beleza? Dado todos os recados, vamos lá para o vídeo. Quais tecnologias um programador júnior precisa ter? Antes disso, a gente precisa entender o que é um programador júnior. O que de fato é um programador júnior? A gente tem separações no cargo de desenvolvedor, basicamente 3 níveis aqui, basicamente, mas tem várias outras categorias aqui que as empresas utilizam. Isso vai depender de empresa para empresa, de equipe para equipe, e não é sempre assim. Mas basicamente você vai encontrar isso daí como regra 3 níveis de profissional: o profissional júnior, o profissional pleno e o profissional sênior. A gente está focando aqui no profissional júnior. Quais habilidades que esse profissional deve ter? O profissional júnior é aquele cara que basicamente não tem experiência ou tem pouquíssima experiência na área. É aquele cara que está aprendendo, normalmente é aquele cara que está pegando o primeiro emprego, aquele cara que não tem muita experiência de desenvolvedor. Beleza? É nesse cara que a gente vai focar nesse vídeo. O que as empresas de fato esperam desse profissional? Na parte técnica, um desenvolvedor júnior é aquele cara que realiza as suas atividades com o suporte de um pleno ou de um sênior. O desenvolvedor júnior, ele não consegue executar uma tarefa sem ajuda. Ele precisa de alguém auxiliando, alguém ensinando a ele produzir, a ele executar uma tarefa, executar uma task, executar uma missão para entregar numa sprint, para entregar no seu grupo. Esse cara, ele precisa de um pleno auxiliando ou um sênior. Ele não consegue identificar direito o que tem que ser feito na tarefa, e ele não consegue fazer 100% sozinho. Tem algumas atividades que ele vai conseguir sozinho, dependendo do tempo de projeto que ele tem, mas considerando um programador júnior como sua primeira tarefa, ele não vai conseguir fazer sozinho, sem a ajuda de um pleno ou sênior, beleza? Em relação às tecnologias, isso vai variar muito de empresa, mas uma coisa é certa: o desenvolvedor júnior, ele precisa já estar afiado em lógica de programação. Independente da linguagem, ele precisa saber lógica de programação. Aquilo que eu já falei aqui no canal, ele precisa saber de variáveis, o que é uma variável, tipos de variáveis, tipo numérico, tipo texto, tipo dicionário, tipo lista, tupla, listas, enfim. Ele precisa saber dessas variáveis e o que pode ser feito com essas variáveis. Eu posso apagar dados, eu posso mudar dados, eu posso utilizar certas funções para esse tipo de variável. Ele precisa saber. E uma linguagem de programação, dependendo também da equipe que você vai trabalhar. Isso daí já vai muito da equipe. Você precisa saber mesmo a lógica de programação. Porque se te pedirem para fazer uma tarefa em C#, sei lá, de pegar o nome de uma lista e jogar para outra lista, você precisa saber fazer isso. Você precisa saber identificar, enfim, você precisa saber de lógica de programação. Uma outra coisa que você precisa saber também como programador júnior, que as empresas esperam de você, é que você saiba versionar o seu código. Você utilizar o Git para versionar o seu código. Você fez uma alteração no projeto e você precisa subir esse código para o repositório da empresa ou para o repositório da equipe que você está trabalhando. Enfim, você precisa saber. Você precisa entender o que foi modificado, o que foi alterado por você e o que vai ser juntado, ou o que vai se juntar, melhor dizendo, ao projeto, a branch. Você precisa ter noção do que é uma branch master, do que é uma release, do que é um ambiente de homologação, do que é um ambiente de produção. Isso daí você precisa estar sabendo, beleza? Normalmente, quando você é estagiário, que é um nível abaixo de júnior, falar níveis assim é meio desconfortável, eu não gosto muito de falar níveis abaixo, não. Mas em outro momento, você, quando é estagiário, quando você basicamente sendo pago para aprender pela empresa,
você já tem contato com essas coisas. Por isso é muito importante você estagiar durante a faculdade, você ter experiências antes de entrar no mercado de trabalho como desenvolvedor júnior, experiências com projetos reais, experiências com projetos de estudo mesmo, você subir para o GitHub, você versionar o seu código, porque isso vai te dar essa noção do que as empresas estão esperando como um programador júnior. Então você precisa saber dessas noções, de versionamento, de código, de branch, essas coisas. Sabendo disso, você precisa saber dos comandos para enviar, o commit, um push, você pegar as alterações que o seu companheiro fez de trabalho, para você pegar as mudanças da equipe e atualizar o seu código, fazer um git fetch. A novidade, tudo isso que eu estou falando para vocês, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo só explicando de Git e GitHub para você ficar por dentro desse assunto. Mas já tem vídeo aqui no canal falando de Git, beleza? Então é muito importante você saber versionar o seu código, é muito importante você saber entender os momentos que o seu código está passando, as alterações que foram feitas, o que a sua equipe já alterou, o que você tem que trazer, e se der um conflito de merge, você precisa pelo menos ali entender o que está acontecendo. Você não precisa ser mestre nisso, mas você precisa ter uma noçãozinha, beleza? Então a gente já falou de duas coisas aqui, ó, lógica de programação, você precisa saber, e versionamento de código, Git, GitHub, beleza? E saber também mandar as alterações, enfim. E outra coisa que as empresas esperam de você como programador júnior é que você saiba banco de dados, seja ele SQL ou NoSQL, SQL ou NoSQL, seja ele relacional ou não relacional, SQL ou não SQL. A gente tem um SQL Server, a gente tem um MySQL, a gente tem um SQLite para você treinar. É muito importante que você já tenha contato com banco de dados, você saiba fazer algumas queries para buscar alguns dados, buscar os elementos do banco de dados, os selects, ter conhecimento de alguns joins que você pode fazer numa tabela. Você precisa saber dessas coisinhas de SQL, bem básico mesmo. Um programador júnior não precisa ser expert em banco de dados, mas você precisa saber o necessário para você fazer uma pesquisa, para você fazer uma consulta, para você agregar ali. E também uma linguagem de front-end. Seja JavaScript, pelo menos a lógica dela, beleza? E HTML e CSS também é importante você ter uma noção, para você mudar de repente uma cor de um layout, você mudar uma fonte, você mudar o espaçamento, porque essas tarefazinhas de front-end são muito características de Júnior também, você alterar espaçamento, enfim. Mas como desenvolvedor back-end, você precisa saber também das variáveis, você fazer um cache, você corrigir um bugzinho, de não estar fazendo um parsezinho de inteiro para string, de lista, ele espera uma lista e está vendo um inteiro, você precisa saber disso, você precisa entender dessas coisas assim, como back-end, e é importante. Softwares skills, é importante como desenvolvedor júnior, você saber se comportar, você saber se comportar em grupo. Você saber falar na hora que tem que falar e ficar quieto na hora que tem que ficar quieto nas reuniões, você dar a opinião, você se mostrar curioso com o que está acontecendo, você se mostrar interessado em aprender cada vez mais, você se mostrar presente sempre disposto a aprender, porque o programador júnior ele tem que aprender a todo instante, a todo momento com as tarefas que são passadas. Normalmente, as tarefas que as empresas vão te passar ou que o teu chefe vai te passar como desenvolvedor júnior é para você ter aprendizado, para você resolver problemas. E o que vai te levar de um cargo para outro, de promoção de júnior para sênior, é a quantidade de problemas que você já resolveu, e o nível de experiência. Lembrando que essas três classes, o programador júnior, o programador pleno e o programador sênior, é a quantidade de experiência também que ele já tem. E é muito importante você focar sempre no aprendizado. Uma outra característica que as empresas esperam de um desenvolvedor júnior é que você saiba fazer perguntas. Não adianta nada você receber uma tarefa, olhar para a tarefa e começar a fazer perguntas que você nem imagina. Você começar a fazer perguntas aleatórias, você ficar nervoso, começar a fazer um monte de perguntas que estão óbvias. Você tem que saber fazer as perguntas, estudar, você falar, ó, já tentei fazer disso aqui, já fui por esse caminho aqui, esse caminho aqui não funcionou por causa disso, e eu gostaria de saber se você tem uma outra
possibilidade, um outro caminho para que eu possa estar tentando resolver esse problema. Viu a diferença de você simplesmente falar que eu não sei por onde eu começo, onde que eu faço, do que esse cara que já fez vários caminhos ali ou pelo menos se mostrou fazer algumas alternativas para depois perguntar? Então você tem que ficar focado em saber fazer as perguntas certas, beleza? Também o que as empresas esperam de um desenvolvedor júnior é que você seja paciente com a sua jornada. Você não fique ansioso, você não queira fazer tudo, você não queira entregar a tarefa já de pronto e não saber o que está acontecendo. Porque é muito importante você também absorver a regra que está por trás ali da tarefa que estão te passando, você entender a regra do negócio, você entender um pouco do produto que você está mexendo, que você está alterando. Então você precisa ter paciência de simplesmente não codar. Porque codar, escrever código, desenvolver, muitas pessoas fazem isso, mas poucas pessoas entendem o que realmente estão fazendo. Então a prioridade não é simplesmente escrever código, a prioridade é entender o problema, modelar o problema, encontrar a solução do problema e entregar esse problema. Beleza? Basicamente isso daí. Então você precisa focar no problema. Eu sempre falo aqui também no canal, se você não é inscrito no canal, provavelmente você não é inscrito, se inscreva no canal porque esse conteúdo é o conteúdo que você gosta, beleza? E a gente sempre fala aqui, os inscritos do canal já sabem que focar numa linguagem de programação, você focar em código não vai te levar a nada. Você precisa focar no problema, porque linguagem de programação são ferramentas. Você utiliza das ferramentas para resolver o problema e nem toda ferramenta serve para todos os problemas, beleza? Você não vai resolver tudo, por exemplo, com JavaScript, apesar de ter muita coisa que você resolve com JavaScript. Você não vai resolver tudo com o Python, apesar de ter várias coisas que você pode resolver sim com o Python. Então você precisa entender o mecanismo do problema ali para você entregar a sua tarefa com qualidade. Então você basicamente precisa saber ali, resumindo tudo que eu falei aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar longo, você precisa saber lógica de programação, você precisa saber bem as estruturas de dados, as variáveis, os ifs, os elses, o que é uma função, o que é uma classe. Você precisa saber dessas coisinhas aí e alguns paradigmas de programação, como a programação orientada a objeto, beleza? Como a programação funcional talvez é interessante você saber. Você precisa também saber de Git, versionamento de código, você precisa saber o estado que está o seu código, você precisa saber se houve alguma alteração, houve alguma mudança. Banco de dados, algumas soft skills que eu acabei de falar aqui, que é paciência, você saber fazer perguntas, você saber trabalhar em equipe. E uma outra coisa muito importante, é você conhecer dos testes, você conhecer que existe mecanismo de teste para você testar o seu código, seja teste unitário e teste de integração. Isso é muito importante, você saber algumas técnicas para você testar, você desenvolver um mock, uma classe fake para você testar um método que você está fazendo. É importante você conhecer, beleza? Conhecer. Durante o conhecimento, você vai adentrando nesse universo de testes, de você fazer os testes automatizados e você vai sair como um programador júnior já sabendo fazer essas coisas. Mas para você entrar, para você estar como um programador júnior, é bom você conhecer e começar a desenvolver um teste ou outro ali, sempre acompanhando o padrão do projeto, sempre acompanhando a lógica do problema, a lógica que for pedido para você, beleza? Então, é bom você se atentar aos testes. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, ó, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, beleza? E vocês têm sido fantásticos, algumas pessoas têm comentado de forma maravilhosa, muito obrigado por isso. E comentem aqui nesse vídeo, deixa o like e vão estar passando aqui 2 vídeos aqui no canal. Os 2 sempre falando de tecnologia, programação e mercado de trabalho. Escolha um desses 2 vídeos e assista com toda a atenção possível. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!